Olá, eu sou a professora Karina Nunes Bossardi, atuo como coordenadora do nosso mestrado em Psicologia. Eu sou professora na linha 1 do nosso mestrado, atuo com a área de desenvolvimento humano em diferentes ciclos vitais e a gente faz pesquisas, então, relacionadas aos processos de desenvolvimento humano, saúde, família e comunidade aqui no nosso mestrado. Bem, enquanto coordenadora, então, estou aqui com essa função de contar para vocês um pouco sobre qual é o funcionamento do nosso programa aqui na Univale, né, na Universidade do Vale do Itajaí. O nosso mestrado, ele foi aprovado, então, pela CAPES em 2020. A gente teve o início em 2019, né? A gente teve o início agora em 2020, bem ao longo ali do período da pandemia. E estamos fechando, então, o nosso primeiro quadriênio. Fechamos o nosso primeiro quadriênio. Então, o nosso mestrado, como mestrado profissional em psicologia, a gente tem, então, essa questão de nos comprometer, claro, com o conhecimento científico e também, além de fazer essas publicações, divulgações e produções de conhecimento científico a partir das nossas pesquisas, também fazer uma divulgação social do que a gente conheceu, descobriu, né, e discutiu aqui dentro dos nossos muros da universidade. Que vem essa questão da produção de produtos técnicos e tecnológicos. Então a gente tem também esse compromisso e ética, né, com a inserção social do nosso programa na comunidade, tanto a nível local, regional, até nível nacional e internacional, né, que a gente atua também com nosso programa tem bastante inserção internacional com as diferentes internacionalizações tanto dos nossos pesquisadores quanto das oportunidades que a gente tem da própria universidade, certo? E é importante dizer também que o nosso mestrado é o segundo mestrado da área em psicologia, né, na área psicologia mesmo da CAPES, em Santa Catarina. E o primeiro mestrado como mestrado profissional, né, na área da psicologia também. Então a gente tem muito mais esse compromisso, né, de desenvolver os nossos alunos voltados então para as suas realidades práticas. Então essa pessoa que tiver, né, interesse em vir conhecer o nosso mestrado, fazer um pouco das nossas de publicações ou de produções científicas com a gente, e principalmente contribuir com o mercado de trabalho, com a sociedade, onde ele está inserido dentro das nossas linhas de pesquisa, que é então a psicologia da saúde, os processos de desenvolvimento humano e a linha 2 de tecnologias e práticas psicossociais. Então, a gente tem essas duas amplas linhas que estão dentro da nossa área de concentração, que é de saúde, psicologia da saúde, processos de desenvolvimento humano e práticas psicossociais. E qualquer pessoa, então, que tenha interesse de fazer uma pesquisa ou fazer a diferença, né, e também fazer a diferença na sua realidade social, dos problemas que conhece da sociedade, nessa área de concentração, pode estar atuando aqui conosco, né, e trabalhando, então, com as nossas linhas de pesquisa junto aos nossos docentes. O nosso mestrado em psicologia na Universidade do Vale do Itajaí concentra, então, atividades de pesquisa, extensão, né, e também de ensino, então, relacionadas à formação deste profissional que estará conosco. As aulas, elas funcionam regularmente nas quintas e nas sextas-feiras. Nas quintas-feiras, a gente tem um início, que são as disciplinas mais obrigatórias, em que a gente precisa cumprir, né, um total de créditos, de 10 créditos obrigatórios dessas disciplinas obrigatórias. No total são 30 créditos que a gente precisa cumprir ao longo de 24 meses. Então a duração dos mestrados, né, e o nosso também de 2 anos, aí, né, seguindo direto um ano após o outro mesmo, né, sem fazer nenhuma pausa. Então, as nossas aulas, elas funcionam nas quintas e nas sextas. Nas quintas, como eu falei, né, as aulas são mais das obrigatórias, disciplinas obrigatórias. A gente começa final da tarde, 5 horas, e vai até a noite. A gente pretende, né, concentrar sempre as nossas atividades mais tarde, final da tarde e noite, justamente para que essas pessoas, esses profissionais consigam, né, estar aqui conosco, apesar de estarem inseridos, né, socialmente nos seus próprios trabalhos. Então, nas sextas funcionam as atividades de pesquisa. A gente começa, então,
Na prática a gente começa um pouquinho mais cedo, mas muitas vezes a gente já começa, né, a partir das 15 horas para fazer atividade de grupo de pesquisa, de orientação e de outras atividades que a gente tenha, né, que estar envolvido socialmente também. E até a extensão, né, de poder estar inserido socialmente, levando os nossos trabalhos para essa sociedade. E também nas sextas ainda a gente vai ter as aulas optativas, né, que são as aulas de carga horária eletivas ou optativas, que o aluno pode escolher dentro de um rol de disciplinas que nós mesmos oferecemos aqui dentro do mestrado de psicologia. 12 créditos ele precisa cumprir destas disciplinas eletivas, mas ele não é obrigado a fazer também todas as disciplinas optativas aqui conosco. Ele pode, né, fazer disciplinas em outros programas de pós-graduação dentro da nossa própria instituição, ou até mesmo fora da nossa instituição, sendo que depois ela vai passar, claro, por um processo de validação junto ao nosso colegiado e coordenação aqui para verificar, né, a pertinência dentro da nossa linha e área de concentração. Se você tiver interesse de conhecer um pouco mais do nosso mestrado, ou estar aqui fazendo alguma produção com a gente desde já, né, nos nossos grupos de pesquisa, ou ter contato com os nossos professores, docentes, pesquisadores, e também saber mais sobre o nosso processo seletivo, quando que a gente divulga os editais, né, para fazer essa seleção de candidatos para as vagas anuais que temos. Essas informações, elas estão contidas no nosso site. Você pode também pegar informações no nosso site sobre os contatos com a nossa secretaria, sobre os contatos com a coordenação, e aguardo vocês. Muito obrigada!